Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo lá de radiação, né? Fenômenos radioativos. E hoje a gente vai falar exclusivamente de acidentes nucleares. E alguns específicos aí que ainda geram muita dúvida em todo mundo e alguns que ninguém nunca soube que aconteceu. E aí eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo falando sobre esses acidentes. São documentários que são bem interessantes para vocês assistirem quando puderem. E aí a gente vai continuando o nosso conteúdo. Vamos começar? Então a gente vai falar sobre os principais acidentes radioativos que a gente tem conhecimento hoje. Então, com certeza, Chernobyl, né, que aconteceu em 1986, que foi um marco das usinas nucleares. Foi a partir daquele acidente que se começou a tomar proporções maiores de segurança, algumas que não haviam na época. E a gente vai falar sobre o acidente radioativo, que vocês vão ver que não é essa classificação, de Goiânia, que aconteceu em 1987, sobre o Césio-137. E aí o de Fukushima, que aconteceu em 2011, que aí vai ter a participação de vocês. Então vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem diferença entre acidente nuclear e acidente radiológico. O acidente nuclear é aquele tipo de acidente que ele ocorreu ou numa usina nuclear, ou dentro do reator, ou instalações do ciclo de produção do combustível nuclear, né, da produção da própria radioatividade, ou no transporte desse combustível que seria utilizado em alguma usina. Então, isso é acidente nuclear. O acidente radiológico é quando você tem uma fonte radioativa. Não foi utilizado um combustível radioativo, não existia um reator que estava criando aquela fonte. Ele envolveu apenas uma fonte ou um gerador. Então pode ter sido alguma substância, alguma pedra radioativa, então alguma coisa que alguém teve contato e aí houve a emissão disso para as outras pessoas. Então, o acidente radiológico ele é o mais comum de acontecer e são muito mais frequentes do que acidentes nucleares, né? Ainda bem, porque a proporção ainda é menor. Mas vocês vão ver que o problema é imenso. Então, para a gente poder entender quando eles falam que aquele evento foi escala 7, ou foi escala 5, escala 4, o que isso quer dizer na escala internacional de eventos nucleares, né? Então, ela é uma pirâmide e ela vai indicar se está ocorrendo ou ocorreu um desvio de radiação, se foi um incidente ou se foi um acidente. Então, zero quer dizer que praticamente não houve nenhum aspecto que prejudicasse nem a saúde, nem o meio ambiente, não foi extensivo à população, nem mesmo ao local, né? O incidente ele vai de 1 a 3 na escala, quer dizer que ele já aumenta a sua proporção. E o acidente ele vai de 4 a 7, que são ali os fenômenos, os eventos mais graves. O desvio considerado zero é como se acontecesse alguma coisa que liberasse ali um mínimo de radiação, mas que não prejudicou ninguém, nem mesmo o local onde ele se encontra. O número 1 já é uma anomalia. Ocorreu algum fenômeno radioativo, alguma liberação de radiação, mas ele não afetou a população e nem o meio ambiente. É a menor escala aí que é considerado dentro da escala internacional. O 2, ele já é um incidente, é quando, vamos supor, trabalhadores vão se expor a um limite maior do que o permitido anualmente, que é o de 50 millisieverts. Então, se for maior essa exposição do que essa quantidade, ele já é considerado um incidente. Ele não faz mal a curto prazo, mas se ele continuar se expondo àquela quantidade, com certeza ele vai ter prejuízo à própria saúde, né? O nível 4, 3, ele já é um incidente sério. É quando você tem uma exposição 10 vezes acima do que o teu limite anual permitido. Então, pensa que o limite anual permitido é 50. 10 vezes mais que isso, então já é um incidente sério e isso vai trazer, sim, problemas a quem for exposto
a esse tipo de radiação. O nível 4 é o acidente sem risco significativo externo. É como se fosse a liberação do material radioativo no ambiente e houvesse uma morte dentro dessa instalação onde houve a liberação de radiação. Então, ele é contado ali pela extensão da radiação e pela quantidade de mortes que ocorre nessa liberação. O nível 5 é o acidente com risco externo. Então, houve uma liberação de material radioativo e, por causa dessa liberação, ocorreram várias mortes nesse local e também trouxe prejuízo ambiental. O nível 6 é o acidente sério. Então, pessoal, o nível 5 é o que aconteceu aqui no Brasil. O nível 6 é o que está sendo considerado o que aconteceu em Fukushima. 5, 6, né? O 6 é quando você libera uma grande quantidade de material radioativo, além de causar mortes, vai exigir ainda medidas remediadoras, que aquela liberação, aquela radiação, ela tem que ser mitigada na hora, senão ela vai se expandir de forma muito rápida e vai atingir muito mais lugares e outras pessoas. E aí a gente tem um acidente grave, que é o topo da nossa escala. Então, houve uma liberação extensa de material radioativo, teve efeitos sobre saúde e meio ambiente, houve uma escala de mortes muito grande e essas mortes elas continuam acontecendo no decorrer dos anos, porque a radiação ela afeta, né, o índice genético dessas pessoas que foram expostas, se não morreram na hora, isso vai trazer ali os prejuízos a longo prazo. E o acidente de Chernobyl está dentro dessa escala 7. Então é importante a gente conhecer, não é para vocês decorarem, mas é para vocês reconhecerem o que quer dizer essa escala quando falam desses números, né? De quando acontece algum tipo de fenômeno radioativo, algum evento que liberou alguma forma de radiação. Então vamos começar com os nossos acidentes. E a gente vai começar falando de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Vou tentar dar uma ideia de como foram ocorrendo os passos, mas com certeza até hoje ainda é o acidente que é mais pesquisado, mais estudado, que traz mais curiosidade, não só como aconteceu, mas o que ainda acontece por causa desse acidente. Então, isso aconteceu, a gente chama de acidente de Chernobyl porque a usina recebeu esse nome, né? Era localizada em Pripyat, lá da antiga União Soviética, dentro da Ucrânia. Então, tinha a usina de Chernobyl. Ela ficava localizada em Pripyat, que era a cidade onde foi construída para ser o lar dos trabalhadores dessa usina e as suas famílias. Então, ela era uma cidade, ela tinha 49 mil e alguma coisa, então praticamente 50 mil pessoas. Era uma cidade relativamente grande, com a função só de manter, né, um lar para esses trabalhadores. Então, todo mundo que morava ali tinha contato, de certa forma, com a própria usina de Chernobyl. A construção dela foi de 1972 a 1977. E em 1983, o ano que eu nasci, foi colocado o último reator. Então, essa usina ela tinha 4 reatores. A ideia era colocar mais 3, se não me engano, mas depois do acidente, né, isolou-se essas ideias de se aumentar esse dispositivo da usina. Então, eles tinham 4 reatores RBMK-1000. Esses reatores eles são exclusivos soviéticos, eles eram considerados na época os melhores reatores do mundo, que não tinham falhas, que não haveria falha de segurança, e até se vocês assistirem alguns documentários e o seriado Chernobyl que a HBO fez, que foi fantástico, quem tiver a oportunidade de assistir, é realmente sim, uma aula dos acontecimentos. Eles falam, como é que um reator RBMK consegue explodir, porque ninguém acredita que isso pode acontecer com os reatores soviéticos. E esses reatores, eles eram capazes de gerar cerca de 1000 megawatts de energia. Então isso aí era uma capacidade extrema de energia, muito mais do que as nossas usinas hoje hidrelétricas conseguem gerar, né?
O combustível desses reatores, ele era o urânio 235 a 2%, então era urânio enriquecido. O urânio 235 é extremamente energético. E quando você consegue fazer a fissão nuclear desse isótopo radioativo, você tem uma quantidade imensa de energia liberada, uma quantidade muito pequena. Então, só para a gente ter noção, o urânio lá da nossa tabela, ele tem número atômico 92 e o nosso conhecido é o 238. E o que estava sendo utilizado era o isótopo radioativo do 238, que é o urânio 235. Beleza? O acidente nuclear de Chernobyl. Então, como que começou os fatos que levaram a ocorrer a explosão do reator, né? Eles estavam fazendo um teste de segurança lá no reator 4. E para que esse teste conseguisse ser feito, porque ele não estava conseguindo iniciar o teste, o sistema de resfriamento do reator ele foi desligado. Então, o sistema que mantém o reator funcionando para que não haja uma explosão por superaquecimento foi desligado. Então, foi reduzido o fluxo de água que faz o resfriamento. Ali já foi o primeiro erro. Aí foi retirada as barras de controle do núcleo, que vai causar o superaquecimento da água. Então, se você retira as barras de controle, você está liberando mais calor. E aquela água que faz o resfriamento do reator, agora ela está se transformando em vapor. Então, no local já tinha um excesso de vapor de água. E aí que ocorreu a primeira explosão. A potência do reator ela foi 100 vezes maior do que o limite permitido para o próprio reator. E isso provocou a primeira explosão. Nessa primeira explosão, os cilindros de urânio, se vocês viram lá o videozinho do Manual do Mundo, que eles entraram na usina de Angra, lá mostra os cilindros, né, dos isótopos radioativos do combustível do reator. Então, pensa que aqueles cilindros, eles reagiram com água, e o urânio é extremamente reativo, e aí explodiram esses canais de refrigeração. Então, eu não tinha mais nenhum fluxo reduzido, eu não tinha mais nada de refrigeração. E foi aí que aconteceu a segunda explosão, que foi a pior, né? A primeira ocorreu dentro, ainda existiam trabalhadores que estavam lá tentando contornar aquela explosão lá dentro, e aí a segunda explosão ela foi para a superfície. O calor foi tanto, a energia foi tanto que a estrutura não suportou. Então a entrada de ar no reator ao bloco de grafita reagiu com gás oxigênio e aí incendiou tudo. O bloco de grafita é a forma mais pura de carbono que a gente tem. Se ela reage com oxigênio, é explosão na certa. Então foi aí o princípio da catástrofe, né? A temperatura do reator, depois dessa segunda explosão, ela chegou a 3.000 graus Celsius. Então a temperatura, para você controlar esse tipo de temperatura, ainda mais que agora estava na superfície, vai ser e foi muito difícil, né? A explosão ela projetou uma nuvem de partículas radioativas que atingiu 1.000 metros de altura. Então, se tinha 1 quilômetro de altura, que essas partículas que foram aqui repelidas por essa explosão alcançaram. Então, se você tentasse chegar de helicóptero, de qualquer forma perto, você estava exposto às partículas radioativas. E se vocês assistirem os documentários que eu vou deixar aqui linkado, vocês vão ver até como que foi a aproximação de alguns repórteres e como ficaram as câmeras e como oscilava isso. Então é interessante você assistir, mas pensa isso na época, né? Quanta coisa acontecendo e ainda existia por trás você não ficar sabendo. Que foi isso que o governo soviético fez na época. Fechou os olhos e fechou a boca. A nuvem radioativa. Foi aí que o negócio começou a pegar. Porque o material radioativo ele ficou exposto ao vento durante 10 dias. 10 dias sem ninguém saber de nada. E esse material sendo liberado. E ninguém conseguia frear aquele incêndio, né? Aquela liberação da partícula. E nisso se formou uma nuvem que se expandiu por toda a Europa em 8 dias. Então, quem começou a notar que estava havendo alguma coisa, alguma emissão radiativa acima do limite permitido, não foi nem
a Ucrânia, né, que deveria ter feito o diálogo sobre isso, foram os outros países ao redor que começaram a perceber e aí começaram a notificar. Então, 18 dias se passaram até o chefe do governo soviético, que na época era o Mikhail Gorbachev, reconhecer o fato publicamente. Então, tudo estava sendo feito embaixo dos panos, para ninguém ficar sabendo. E aí levou 18 dias para reconhecer porque os outros países estavam recebendo a nuvem radioativa. Não foi porque eles quiseram falar sobre isso. E aí a gente entra com os números desse acidente. Então, 120 mil pessoas foram evacuadas. Então, a gente teve ali toda a cidade de Pripyat que demorou para fazer a evacuação. No primeiro momento, eles não falavam o que estava acontecendo e as pessoas continuavam a sua vida, né, normalmente. E mais as pessoas de cidades aí próximas da Pripyat também tiveram que ser evacuadas justamente por causa da nuvem radioativa. Essa nuvem radioativa ela passou queimando florestas. Então, se vocês conseguirem assistir Chernobyl da HBO, vocês vão ver todos esses fatos. E olha, não tem nem o que a gente reproduzir aqui. Então, 400 pessoas trabalharam nas primeiras horas. Então, entre o pessoal que está trabalhando na usina, os bombeiros que foram chamados após a explosão, a gente teve 400 pessoas na primeira hora. Isso aí, se não me engano, foi 1h da manhã, 1 e pouco. Então, foram 200 toneladas de material radioativo que ficaram presas no sarcófago. O sarcófago é a estrutura da usina e aí eles montaram uma forma de tentar fechar aquele buraco da explosão para tentar evitar essa saída, né? E por isso que eles chamam de sarcófago, porque todo esse material ele ficou preso lá dentro. Nada foi retirado dessa forma. 860 mil pessoas trabalharam no sarcófago e na restauração ambiental do local da usina de Chernobyl. Então, quantas pessoas foram expostas à radiação? Então, a gente tem quase 1 milhão de pessoas afetadas. E a gente pode ter ainda muito mais, porque isso é uma coisa que vai se levar para a vida das pessoas que tiveram contato, né? 55 mil morreram após o acidente, 150 mil tiveram sequelas diretamente e 655 mil permanecem sob cuidados médicos, porque eles precisam ter essa observação para saber o que vem acontecendo no decorrer dos anos. Então é muita gente afetada, né? Por isso que esse acidente está na escala 7, mas se tivesse uma escala maior, com certeza ele encaixaria. Eu tenho só algumas fotos, porque eu não vou colocar outras que tem aí espalhadas pela internet, que são realmente cabulosas, que mostram alguns contatos, mas se vocês assistirem a série, eu de novo falando da série, propaganda grátis aqui da HBO, lá eles mostram o que realmente acontece com as pessoas que tiveram contato direto. Então essa primeira foto é uma cena da série. Essa aqui é a esposa e o marido, que ele era o bombeiro, que ele foi chamado para tentar apagar o incêndio, e eles tiveram contato direto com a exposição, com a radiação, né? E aí ele teve queimaduras pelo corpo todo e mil coisas que acontecem depois, que não vale a pena a gente comentar agora. Aqui embaixo, ele é um filhote é um porquinho que nasceu com deformações por causa da exposição radioativa do local. Então essas deformações elas vão ocorrendo ainda por muitas gerações aí de famílias, tanto de pessoas quanto de animais sobreviveram ao local, né? Sobreviveram, mas não por muito tempo. E também aqui são algumas fotos que tem na internet de crianças que nasceram já com câncer e algumas deformidades, algumas malformações em decorrência da radiação. Então, por isso que esse caso ele vai continuar sendo falado por muito, muito, muito tempo e vão continuar tendo estudos para verificar, né, há quanto tempo que ainda dura essa exposição, o que realmente acontece, o que pode acontecer a longo prazo com as outras gerações de famílias. E a gente entra para o acidente de Goiânia lá de 1987.
Parece que não, mas quando a gente fala nesse acidente, muita gente nunca ouviu falar. Então a gente não pode reclamar nem só do governo soviético, porque aqui no Brasil muita coisa também foi escondida. Só quem realmente é de Goiânia, que passou por isso, que sabe das pessoas que passaram por isso, ainda reconhecem isso. E algumas poucas aí pelo Brasil, que parece que não foi muito noticiado na época, né? Foi, mas não se deu muito destaque. Então a gente parte lá de Goiânia, que aconteceu esse acidente, a gente vai chamar assim, lá no centro de Goiânia, no dia 29 de setembro de 1987. Então, isso aqui aconteceu no Instituto Goiano de Radioterapia. Esse instituto, era um instituto de radioterapia que ele foi abandonado. Ele foi mudar de local e abandonar esse instituto. E dentro desse local, 2 catadores resolveram entrar para ver se eles encontravam algum tipo de metal que eles pudessem vender, né, a conseguir dinheiro para o ferro velho. Esses 2 trabalhadores eram o Wagner Mota Pereira e o Roberto Santos Alves. Eu vou falar os nomes porque vocês vão assistir o documentário que eu vou deixar aqui embaixo de Goiânia e vai ser bom para vocês reconhecerem quem são eles no decorrer dos acontecimentos. Então, o que eles encontraram lá dentro foi um aparelho de radioterapia, que é um aparelho muito parecido com esse que vocês estão vendo na foto. Claro que não era o aparelho inteiro, eram algumas peças que tinham ficado para trás, e eles conseguiram levar essa peça, uma parte desse aparelho que pesava aproximadamente 200 quilos, para o ferro velho do Devair Alves Ferreira. Então eles tinham praticamente aí 200 quilos de chumbo que eles carregaram. E aqui tem uma foto de a Abril, ela super interessante, fez uma reprodução desse acidente numa revista, ficou bem interessante. Então eu vou usar algumas fotos que elas utilizaram aqui para representar, mas o documentário está bem perfeito mostrando isso, sabe? Tem um filme que foi feito em 1990, logo após o acidente radiológico, porque vocês vão ver que isso aqui é uma fonte de exposição radiativa. Por isso que ele não é um acidente nuclear, ele é um acidente radiológico. E aí essa peça de chumbo, dentro dessa peça tinha uma cápsula de platina que continha um pó branco. Essa cápsula era essa aqui da foto, bem parecida com essa cápsula aqui. Dentro desse pó ele emitia uma luz azul brilhante. Então, a muita marretada, eles conseguiram quebrar aquela peça e liberar a cápsula de platina. E aí conseguiram retirar o pó de dentro. E esse pó, quando eles manipulavam, principalmente no escuro, aparecia esse azul brilhante. E aí se descobriu, não eles, né, bem posteriormente, que dentro da cápsula havia 19 gramas de césio 137. Então aquele pó branco era o césio radioativo, que no escuro ele libera essa luz verde azulada, e parece mesmo que não é nem um pó que faz isso, é uma coisa assim que todo mundo devia ter ficado encantado, né? Que foi o que aconteceu na época. O dono do ferro velho, ele transforma esse pó num talismã. Então ele leva para todos os lugares. Ele fala que, se você assistiu o documentário, ele se tornou dependente daquilo. Então aonde ele ia, ele levava o pó junto. Ele levou para casa, para mostrar para a família. Ele deu para os filhos, né? E todo mundo teve contato com o Césio 137. Então todo mundo, os vizinhos, eles vinham até a casa dele para ver o que era esse pó brilhante azul. E ele queria tentar transformar isso num anel para a esposa dele. Então o irmão do dono, quando foi conhecer o que era o tão falado pó que brilhava no escuro, o Odson, ele tá vivo ainda e ele aparece em vários documentários aí, tem um bem interessante da Record, ele espalha na mão. E ele fala que foi em questão ali de 1 minuto, ele já sentiu a ardência. Então a mão, ele mostra que aparece a mão dele, foi feito um enxerto da própria parte da barriga dele para poder repor, porque isso foi corroendo a mão dele. Então ficou um buraco, eles estão tentando, até hoje ele tem cuidados extremos com isso, porque foi na hora.
Ele passou o pó e já sentiu aquela ardência e depois foi desencadeando uma série de coisas, né? Então, após alguns dias do contato dessas pessoas com esse pó que brilhava no escuro, elas começaram a passar. Então, um mês depois, o que era esse passar mal? Era sentir náusea, era sentir tontura. Eles não tinham febre, mas era uma sensação de queimação. Então, tinha vários depoimentos aí que são terríveis. Um mês depois do Devair, né, levar o pó para casa, Leide das Neves Ferreira, de 7 anos, que é a filha, uma criança, morre porque ela brincava com o pó. Ele deu um pouquinho para ela para brincar, ela ia embaixo da cama, ficava no escuro para ver ele brilhar, não lavava as mãos direito, mas ela já estava com contato intenso, né? E eles acham, a família, né, que permaneceu na época, que ela também comeu uma parte desse pó junto com a comida, porque ele ficava na mãozinha, então você foi exposto e isso foi contaminando cada vez mais. E ela foi a primeira vítima do Césio. Então aqui é uma foto da Leide, e ela é a representação de várias vítimas aí que tiveram contato com o Césio 137. A esposa do dono do ferro velho pega essa cápsula que ela começou a achar que era ela que estava deixando toda a família mal, e alguns vizinhos, que estava todo mundo com as mesmas características de cansaço, de náusea, de tontura, né? E aí ela foi para a vigilância sanitária com essa cápsula de Césio de ônibus, junto com um funcionário do ferro velho. Então, todas as pessoas que estavam dentro do ônibus, as pessoas que estavam no caminho que ela fez até chegar à vigilância sanitária, tiveram contato, de certa forma, com o CS-137, porque você não precisa tocar algo radioativo para estar exposto à radiação. Você pode passar ao lado, né? E esse foi o problema do contato do Césio-137. Essa mulher, a esposa do dono do ferro velho, foi a segunda vítima do Césio. Ela também faleceu. Então, após 16 dias do acidente radiológico de Goiânia, que foi descoberto o que estava acontecendo, que foi exposto o que estava acontecendo publicamente. Em 30 de setembro, os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, um dia depois da descoberta, né, do CENEM, que a gente chama a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, e os policiais militares começam a descontaminação da região. Vocês vão ver no documentário alguns depoimentos que esses policiais, os bombeiros, eles não sabiam o que estava acontecendo. Não falaram para eles que era uma fonte radioativa. Eles não tinham o equipamento correto para fazer essa descontaminação. Foi aí que mais pessoas foram expostas. Né? A gente vai ver aí, vocês se procurarem na internet, tem várias fotos também do local e mostra como que aconteceu essa descontaminação. Então foram coisas terríveis, assim, até dentro do documentário traz vídeos do dia mesmo, sabe? Vídeos reais do que aconteceu. Então, desse acidente radiológico, 113 mil pessoas foram testadas. Então, elas foram levadas para o estádio do local. Lá foi feita uma forma de quarentena. E lá elas eram testadas se foram expostas ou não foram expostas. E algumas pessoas relatam nos depoimentos que o aparelho que media o nível de radiação às vezes era desligado, porque se eles continuassem a contar, muita gente teria muito mais gente do que eles imaginavam. Então eles acreditam que muito mais pessoas foram expostas do que realmente foi relatado, que oficialmente foi relatado. 249 pessoas foram dadas como contaminadas. 4 pessoas morreram nos dias seguintes e 60 pessoas morreram após o evento no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Então aqui tem uma foto da casa, né, do dono do ferro velho, o antes e o depois. Tinha a casa e depois ela foi demolida e esses terrenos hoje eles são totalmente vazios, não são aproveitados, então as casas foram derrubadas das pessoas que tiveram contato, os animais que foram expostos à radiação ali, os animais da família, os animais dos vizinhos foram sacrificados porque, segundo eles, estavam, né, expostos à radiação.
A vegetação local foi toda removida e a terra foi toda revolvida, ela foi remexida para tentar dar uma amenizada no grau de radiação que ela recebeu. E aí a gente tem algumas fotos deles fazendo essa descontaminação local. Todo esse processo gerou cerca de 6.000 toneladas de lixo radioativo. Então não pensa no lixo radioativo somente como o pó do césio. Pensa em tudo que teve contato com o pó. Desde brinquedo, mesa, sofá, geladeira, todo componente da tua casa, um copo, um talher, é lixo radioativo. Então tudo que teve contato com radiação é lixo radioativo. Por isso que gerou essa quantidade imensa de lixo radioativo. Esses lixos radioativos eles foram armazenados nesses tonéis, que são bem parecidos com esse amarelo que aparece aqui. E aí eles foram colocados em caixas de concreto e aterrados em abadia. Então foi feito um aterro para lixo radioativo em Abadia, em Goiás. E aqui a gente tem fotos de como foi feito isso. Passou rapidinho, né? Então o aterro lá de Abadia é como se fosse um aterro sanitário coberto e embaixo tem o lixo radioativo armazenado. Então a gente termina aqui 2 acidentes que foram bem importantes. O terceiro, que é o de Fukushima, eu deixo para vocês. Então o desafio de vocês é pesquisar sobre o acidente de Fukushima no Japão, que aconteceu em 2011. Então, o que aconteceu? O que levou a acontecer esse acidente nuclear? Quantas pessoas foram envolvidas? Né? O que aconteceu a curto e a longo prazo? Então, todas as informações que vocês puderem coletar sobre o acidente do Fukushima, qual que foi o nível desse acidente. Então, coloquem lá, eu vou mandar para vocês um link de atividade para vocês relatarem essa pesquisa para mim, tá? Não precisa me mandar pelo WhatsApp, não precisa me mandar por e-mail, eu vou deixar um link aberto de resposta para esse desafio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Após vocês coletarem essa pesquisa, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Por que a gente viu essa questão dos acidentes nucleares ou radiológicos, né? Porque isso é muito conteúdo que ainda cai em questões, não para vocês falarem o que aconteceu com quem, mas entender os aspectos que envolvem esses acidentes, tanto quimicamente, fisicamente, quanto o lado social. E isso vai ficar bem claro quando vocês assistirem os 2 documentários que eu vou deixar no link para vocês. Tranquilo? Então até a próxima aula.